Amém, irmãos? Muito boa noite. Espero que todo mundo esteja bem. Vamos à nossa palavra. Vamos abrir no Salmo 42. Salmo 42 é um salmo de instrução, é um masquil. Diz assim a palavra do Senhor: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Até aqui. Vamos ao nosso texto base, Epístola de Tiago, capítulo 3, lá no finzinho da Bíblia. Epístola de Tiago, irmão do Senhor. Um dos capítulos de ouro. Tiago 3, versículo 1 diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que o Senhor venha nos dando sabedoria, discernimento, e que nós possamos aprender de Ti nessa noite, Pai. Vem com o Teu poder, edifica a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. O capítulo 3 de Tiago, ele começa de uma maneira, de repente ele dá uma mudada rápida no tema. E ele fala o seguinte: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então o que acontece? Isso daqui é uma palavra muito séria. Porque a gente sabe que os mestres, eles vão ter um juízo mais rigoroso. Por quê? Porque tudo aquilo que eu vou dar conta da minha vida é baseado nas verdades da palavra de Deus. E aí você pode chegar para mim e falar: nossa, pastor, eu estou tranquilo. Justamente porque eu sei que os mestres vão ter mais duro juízo, é que eu não quero ser pastor, eu não quero ensinar nada na igreja. Na verdade, eu quero sentar aqui, eu quero participar quietinho. Na verdade, eu não quero saber de evangelizar, eu não quero saber de reunião nas casas, eu quero saber de ponto de pregação.
Na verdade, eu quero vir, consumir a palavra, consumir o culto, e olha, joinha, eu vou para o céu, bacana. Só que tem um problema. A sua visão sobre semestre, ela é um pouco curta. Na verdade, esse texto, realmente, ele está falando daqueles que têm o dom do ensino. Porém, eu tenho que me lembrar o seguinte, toda vez que eu vou falar algo de Deus para alguém, eu estou me colocando na posição de mestre. E isso me leva a ter uma responsabilidade muito grande naquilo que eu estou falando. Isso me leva a ter um temor daquilo que eu falo. Está me vindo agora ao coração, eu tenho um lugar que eu sempre faço a troca de óleo dos meus carros, e tem um irmão ali muito querido, e ele é da comunidade da Graça, da igreja do pastor R.R. Soares. E ele está engajado lá, ele e a mulher dele são obreiros. E certa vez, faz mais ou menos uns 2 anos e meio, ele veio conversar comigo que ele estava meio descontente com a igreja, que estava querendo sair. E aí tinha um outro rapaz que era da congregação cristã, levou ele no culto. E ele meio ficou motivado com aquela orquestra tocando, todo aquele ambiente e tal. Aí ele veio conversar comigo. Ele sabia que eu estava no ministério, era uma pessoa que gosta de mim. E eu lembro que naquela manhã eu tive assim o maior temor. Por quê? Porque nós sabemos que talvez o momento mais perigoso que você tem na sua vida cristã é quando você muda de igreja. Muitas vezes a pessoa, quando muda de igreja, se perde. Isso explica por que muitas vezes o Senhor mantém a pessoa naquela igreja, mesmo aquela igreja tendo alguns problemas teológicos, ou às vezes sendo uma igreja superficial, ou às vezes sendo até uma igreja que tem mundanismo. Mas o Senhor conhece a nossa fragilidade, o Senhor conhece as nossas dificuldades. Então muitos, Ele permite que fiquem naquele lugar. E eu lembro que nessa manhã eu virei para ele e falei: olha, fulano, te falar uma coisa. Você sabe que eu não concordo com a congregação cristã, com muita coisa que eles ensinam. Como eu também tem coisas da sua igreja que eu não concordo, quando eles dão rosa ungida, quando eles dão sabonete ungido, quando faz desafio com oferta, eu não concordo. Mas assim, primeiro ponto, na congregação cristã eles vão querer levar todo mundo para a igreja deles. Segundo ponto, você e tua mulher temem a Deus. Qualquer pessoa que teme a Deus gostaria de ter um casal que teme a Deus na sua igreja. É o que todo mundo quer, crente de verdade. Terceiro ponto, muito cuidado, que pode ser que você esteja passando por problemas. Perguntei, seu pastor prega heresia? Ele falou, não, o princípio que eu vi, não. Ele abusa do evangelho da prosperidade? Ele falou, não, meu pastor é até meio chato. Teve irmão que foi reclamar dele na central porque ele prega muita Bíblia. Eu falei, porque tem essa questão também, a igreja muitas vezes é o pastor, ainda mais denominação grande. Então assim, meu irmão, vai com calma. Sua mulher quer mudar de igreja? Ele falou, minha mulher não. Eu falei, então é o seguinte, primeiro sinal que Deus vai dar que é para mudar de igreja, sua mulher vai querer mudar. Então se acalma, fica na manha, talvez esse tempo vai passar. Resultado, algumas vezes depois eu encontrei ele, está feliz da vida, está produzindo, lendo a Bíblia, orando, bem confortável com o ministério. Naquele dia, para aquele irmão, eu me coloquei na posição de mestre. Porque ele não é uma ovelha minha. E cada palavra que eu tivesse falado ali, eu ia dar conta. Então, qual é o meu conselho? Sempre que você for falar alguma coisa das coisas de Deus, corra na Bíblia. Eu lembro há um pouco de tempo atrás, tem um casal aqui da igreja, que eles têm amizade com uma nova convertida, de uma igreja fora do Paraná. E ela passando por algumas dificuldades, aí esse casal veio conversar comigo e falou, o que eu falo? Eu falei, olha, muito cuidado, porque a pessoa tem igreja, e se eu fosse você, falava o seguinte, fala para procurar o pastor e buscar um aconselhamento pastoral. E no que você puder nutrir
com a paz, com a conciliação, com tudo, você nutre. Porque essa pessoa, ela tem que se reportar ao pastor dela. Mais uma vez é um teste. Então, eu não vou falar nada? Vou. Mas eu tenho que orar a Deus. Por exemplo, tem irmãos que às vezes eles estão numa estrutura, por exemplo, igrejas que permitem falar em línguas alto. É uma desobediência à palavra de Deus. Mas o irmão está super acostumado com aquilo. E a igreja dele não tem maiores problemas. E isso não é uma heresia, isso é um ensino equivocado. Na verdade, está mais para uma meninice do que para qualquer outra coisa. Apesar que nós não podemos tratar a desobediência da palavra de maneira flácida. Mas assim, tem gente que eu estou com ele, está tão bem, o camarada está 15 anos na igreja dele. Eu sei que na igreja dele fala em línguas altas. Eu vou falar para quê? Para expor? Para jogar grilo na cabeça dele? E se eu falo alguma coisa, a pessoa resolve sair e se perde. Eu lembro, há muitos anos atrás, tinha um casal que eles faziam parte de uma igreja pentecostal histórica, uma igreja sólida, uma igreja com uma base bem estruturada. E aí o que acontece? Começou a grilar com a igreja. E aí andaram fazendo visita numa igreja neopentecostal. Até eu conheço o pessoal dessa igreja bem razoável. Resultado, mais ou menos fazem 10 anos que esse casal não se encontra. Estão numa igreja hoje, mas estão numa igreja bem pior, passando por uma série de problemas. E assim, eu sempre me perguntei, será que eles deveriam sair daquela igreja pentecostal histórica, onde praticamente eles nasceram para Jesus ali, estavam bem estabelecidos? Respondendo, eu acho que não. Porque hoje está pior do que estava. Então assim, sempre que você for falar algo, cuidado. Até para convidar para vir para a nossa igreja, se a pessoa já está numa outra igreja. Entendeu? Não fique fazendo convite. Se a pessoa chegar e vier falar, olha, eu queria ir lá na sua igreja, você chega e fala, olha, conversa com o seu pastor, pede autorização para ele, entendeu? Fala que você vai visitar. Entendeu? Lógico, nem todo caso você precisa fazer isso, para acompanhar algo na internet. Por exemplo, a pessoa vai acompanhar uma live, é diferente. A pessoa vai acompanhar uma palavra no YouTube, é diferente. Mas uma visita física é uma coisa que tem que ser pensada com calma, entendeu? Por quê? Porque a gente vai dar conta de tudo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, muito cuidado com isso. Amém? Amém. E aqueles que são preparados como obreiros, tem que sempre se lembrar dessa passagem. Sempre você tem que se fazer essa pergunta. Isso que eu vou falar, essa pregação, é bíblico? Isso que eu vou falar nessa pregação, fecha de acordo com a ortodoxia da igreja? Isso que eu vou falar nessa pregação, fecha de acordo com os grandes comentaristas que trabalham na interpretação bíblica há tantos anos? Isso é extremamente importante. Amém? Amém. Vamos seguir então. Versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Veja que interessante. No capítulo 1 de Tiago, ele também fala da língua. Quer ver que interessante? Vamos lá, Tiago 1, versículo 4. Tiago 1,4 diz assim: tenha, porém, a paciência. Não, 4, 1,19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, e tardio para falar, e tardio para irar-se. Versículo 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã.
Olha que interessante, esses dois versículos são muito fortes. O primeiro fala o seguinte, que você tem 2 ouvidos e uma boca. Pensa para falar. Toma cuidado. Por quê? Porque você pode ficar preso pelas suas palavras. Ficar preso como? Você se comprometeu a algo. E aqui entra uma coisa importante da palavra. Existe um ensino por aí nas igrejas, dizendo que uma palavra liberada por alguém, ela não pode, ela vai cumprir o seu efeito. Alguns até dizem que você tem que orar recolhendo aquela palavra. E eles usam esse versículo 19 do capítulo 1 para isso. Gente, sem pé nem cabeça. Como que eu fico preso naquilo que eu falo? Se eu chegar para o irmão João e falar, irmão João, me espera lá que amanhã eu estou indo almoçar na sua casa. Fiquei preso. Se eu não puder ir, eu vou ter que comunicar a ele. Irmão, me faz um favor, você pode me emprestar R$100? Segunda-feira te pago? É aí que eu fico preso na palavra. Entendeu? Então não existe esse tal ensino. Nós vamos mais à frente falar um pouco sobre confissão positiva. Mas esse é um ensino paralelo à confissão positiva, no qual diz que as nossas palavras, quando estão sobre, por exemplo, nossa, esse dia está uma porcaria. Aí o que eles ensinam, se você falar, o dia vai ficar uma porcaria. Uma coisa diferente de você acordar de manhã e você declarar uma verdade bíblica. Esse é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei. Por quê? Porque eu estou um dia mais na terra, entendeu? Não como um mantra. Não como uma palavra de encantamento ou feitiço. Mas algo em qual eu estou falando uma verdade da palavra de Deus. Eu sei que cada dia da minha vida foi Deus que fez. Agora, o versículo 26 ele pega, né, também a questão de refrear a sua língua. Você quer avaliar a espiritualidade de uma pessoa? Veja o que ela fala. Tem gente que é assim, comigo é assim mesmo, eu sou transparente. Eu chego e falo e acabou. Isso, você chega e fala e acabou. Aí você arrebenta relacionamento, você destrói pessoas, você magoa, você fala o que não deve. E esse seu temperamento vai jogar você em muito problema. Então aprenda a refrear a língua. Por exemplo, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa de boa, sou brincalhão, sou tranquilo, mas eu pego na partida. Talvez até pela minha posição de pastor, tal, eu pego na partida. Só que quem anda comigo sabe que eu seguro a onda no falar. Aprendi isso através dos anos. E muito disso eu devo à minha mulher, que toda hora me chama a atenção. Amor, ó, não fala. Cuidado aí, segura a onda. Entendeu? Então a gente tem que aprender a refrear a língua. Mais à frente nós vamos ver isso. Vamos seguir mais um pouco no capítulo 3. Versículo 3. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. O Tiago usa aqui 2 exemplos, do freio dos cavalos e do leme dos navios. Coisas naturais, mostrando um freio pequeno controlando um cavalo de mais de meia tonelada e um pequeno leme controlando um barco. Entendeu? Então, mostrando, isso daqui é um hábito judaico, tá? Dentro da literatura judaica, muitos escritores têm o hábito de pegar um símbolo de algo
No caso, a língua, no caso, o freio do cavalo, no caso, o leme do barco, e descarregar todos os exemplos em cima daquilo, para fazer uma narrativa de uma verdade. Isso é uma figura de linguagem judaica. Entendeu? Então, aqui, quando está falando da língua, veja, não se atente apenas à língua. Estenda essas verdades à nossa natureza pecaminosa. Veja o que o Tiago 1,26 falou sobre uma religião vã. Você quer ser espiritual? Quer andar na verdade? Tem que se dominar em tudo. Esse é o desafio do cristão. E tem que orar a Deus pedindo o fruto do Espírito do domínio próprio. Amém? Vamos seguir aqui. Versículo 5. Assim também, a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de pessoa mortal. Veja que interessante. Primeiro, Tiago faz a comparação da língua como fogo. E aí antes ele fala, um pequeno fogo para queimar o bosque inteiro. Uma frase errada, uma palavra errada. Algo colocado de maneira errada pode causar um problema enorme. E quando eu estava preparando essa palavra, eu pensei, e como ter uma ferramenta bíblica para mim poder ter um tempero? Que parte da Bíblia que me fala sobre esse tempero, me fala sobre a situação hoje, me fala como me portar num mundo tão conturbado? E aí veio à minha memória 2 textos nas epístolas de Timóteo. Vamos abrir rapidamente? Vamos abrir 2 Timóteo, capítulo 4. Deixa marcado Tiago. Você vai voltar, vai ter Hebreus, vai ter Filemão, vai ter Tito, vai ter 2 Timóteo. 2 Timóteo 4, versículo 1. É um texto pastoral, mas os princípios que estão aqui são extremamente importantes. Fecha com tudo que eu acabei de falar. Paulo falando: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sua doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sobre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. O que acontece aqui, gente? Como que eu posso botar fogo numa floresta? Eu chego para uma pessoa tola, uma pessoa que não quer saber das coisas de Deus, mergulhada em pecados, e eu quero exortar, quero falar as verdades da palavra. Veja, se no meio religioso as pessoas vão buscar doutores conforme as suas próprias paixões, imagina
de quem nem religioso é. O tamanho do pepino que você pode estar se metendo. Você pode estar causando um incêndio para você. Eu já ouvi muita coisa na qual poderia falar. Fiquei quieto. Em pensamento orei ao Senhor. Senhor, prepara. É para falar isso? É para dar esse conselho? Ou é para ficar quieto? Gente, quanta tolice a gente ouve. E que não é para ficar dando palpite. Outro detalhe, às vezes a gente fala demais. Às vezes a gente fala na hora que não deve, no local errado. Por uma geração perversa. Quer ver que interessante? Vamos no capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 1. Vontade de espirrar. Tomar um gole de água. 2 Timóteo 3, versículo 1. Olha os nossos dias aqui. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dessa. Destes, afasta-te. Veja, quando fala os últimos dias na Bíblia, é o tempo entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Porém, esse texto aqui, ninguém pode negar o profundo caráter escatológico que ele também carrega, apontando para o fim dos dias. Como diz Jesus, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então eu tenho que entender que eu estou vivendo dentro dessa geração. Eu abro minha boca, pronto, arrumei um incêndio. O que é pior, esse incêndio vai me queimar. Seja prudente. Você que gosta de estudar a Bíblia, você que conhece a Bíblia, não caia na besteira de ficar compartilhando tudo aquilo que você tem aprendido, sem pé nem cabeça, à torta e à direita. Você vai ser mal recebido uma hora. Eu lido, por exemplo, com vários clientes de livraria evangélica. Eu não fico conversando doutrina. Um deles só, que uma vez me convidou para fazer uma palestra sobre traduções bíblicas, que eu converso uma coisa ou outra. Mesmo é numa profundidade de amizade. E eu tomo cuidado para não falar. Por quê? Porque ele nunca vai ser ovelha minha, eu nunca vou ser ovelha dele. Segundo, o pai dele é presidente do campo de uma grande igreja tradicional. Ele não vai sair de lá, não vai mudar. Então eu levo na esportiva, eu levo de boa. Agora imagina com os ímpios lá fora, às vezes com a família. Às vezes você está falando coisa que não deve. É que falar é mais fácil que orar. Às vezes a gente quer que a pessoa converta na raça, fala na hora errada, estraga tudo. Faz besteira. Às vezes, não é para falar, por exemplo, tem algumas situações que aparecem e que são um problema, que uma pessoa está trazendo, não é um problema da igreja. Aí às vezes eu me pergunto, o que eu falo para a pessoa? De repente a Paula vira para mim e fala, mas você não precisa falar nada. É melhor ficar quieto. Aí eu paro, penso e falo, não é verdade, se eu ficar quieto, eu estou tranquilo. E aí o que eu faço? Eu fico quieto. Entendeu? Por quê? Porque a gente quer, às vezes você quer ajudar demais, às vezes você quer proteger demais. Principalmente quem é pastor, no meu caso, pastor é falador. Pastor quer ajudar, pastor quer exortar, e às vezes fala o que não deve. Ou fala da maneira errada, mas isso pode acontecer com vocês também.
Às vezes tem uma pessoa que você ama muito e a pessoa está se perdendo. E vai lá você, abre a boca e a língua bota fogo numa floresta e queima você. Vamos voltar no capítulo 3 de Tiago. Que tem uma coisa super importante no final do versículo 6. Ó, diz assim, vou reler o versículo 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros. Está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é o principal, e é inflamada pelo inferno. Entenda, a palavra original aqui, inferno, é Geina, do hebraico. Ela sempre é traduzida por inferno, que era o lixão de Jerusalém, na qual ficava pegando fogo o lixo. Esse exemplo foi Jesus que deu, e o fogo não se apagava. Só que entenda, nesse texto aqui, inferno é uma figura do mundo espiritual. Essa é uma das poucas referências bíblicas onde a gente percebe o mundo espiritual influenciando a vida do crente. Numa das nossas palavras houve uma pergunta: se crentes oprimidos podiam dar ouvidos a demônios, qual que era o exemplo bíblico? O primeiro exemplo bíblico é o de Pedro, quando fala para Jesus se poupar. E aí Jesus fala: arreda-te, Satanás, não tens parte comigo. Quando foi perguntado a mim, eu lembrava desse versículo aqui, mas eu não quis falar que eu ia pregar, Tiago, no cursão. Esse é o outro versículo, é muito claro. A nossa língua pode ser inflamada pelo inferno. Eu posso falar precipitadamente por influência e opressão de espíritos malignos. É isso que Tiago está querendo dizer. Não existe outra interpretação possível aqui. A fluência do texto é clara, ela é autoexplicativa. Ela contamina todo o corpo e é inflamada pelo inferno. Aí você vai falar: mas isso aqui é para o ímpio. A carta é endereçada aos crentes judeus espalhados por toda a Ásia Menor e Europa. Não é para ímpio que essa carta foi escrita. Essa carta foi escrita para crente. E o escritor dela, inspirado pelo Espírito Santo, ele falou que a língua é inflamada pelo inferno. Ah, pastor, eu não concordo. Tudo bem. Por isso que nós somos protestantes. Onde existem 2 batistas, algumas vezes tem 3 opiniões diferentes. Mas cuidado, talvez a sua língua esteja sendo inflamada pelo inferno de maneira muito bem educada e você não está percebendo que você está sendo instrumento na mão do maligno para causar problema e botar fogo nas coisas. Isso aqui é muito sério. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Vamos para o versículo 9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, tenta alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. O que acontece aqui? Esse é o texto usado pela confissão positiva. Juntamente com o texto lá do Antigo Testamento que fala quando o profeta profetizar sobre o vale de ossos secos. Ezequiel capítulo 37. Qual é o problema disso? Ezequiel 37 é um texto voltado para Israel. Segundo problema,
O profeta é ordenado a falar, ele é ordenado por Deus. Terceiro problema, os ossos secos são Israel no exílio babilônico. Quarto problema, a parábola é direcionada para dizer que Israel um dia vai voltar da Babilônia. E que a nova aliança vai se cumprir sobre ela. Esse é o texto. Aí as pessoas pegam um texto, tiram fora do contexto e geram um pretexto. No caso, uma coisa muito séria, um falso ensino gravíssimo. Por quê? O único ser que a Bíblia mostra que fala e acontece é Deus. A prova disso é o capítulo 1 do Gênesis, a criação dos céus e da terra. Agora, eles usam também esse versículo. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender, o que é da mesma boca sai bênção e maldição? Bênção é bem dizer a Deus. Esse é o sentido da palavra bênção no contexto aqui. Eu já vou provar pela Bíblia. Maldição, o que é? Maldizer as pessoas. Desrespeitar o principal mandamento, que é amar o próximo com a ti mesmo. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte: com a mesma boca você louva a Deus, e com a mesma boca você amaldiçoa, você maldiz um ser feito em imagem e semelhança de Deus. O que as pessoas mudam? Eles mudam o sentido da palavra bênção, como se eu abençoasse algo. Que nem aquelas rodas de crente. Alguém chega e fala, nossa, eu ainda vou reformar minha casa. Aí normalmente aquelas irmãs mais desavisadas pegam, não, fala amém, fala amém, fala amém. Eu já fiz isso, viu, irmãos? Bobinho eu. Não tem poder nenhum. Eu só vou reformar minha casa se for o decreto de Deus. Agora não tem problema nenhum eu orar a Deus, Senhor, na sua grandeza, o Senhor poderia abrir uma porta para reformar minha casa, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Sabe aquelas coisas tolas de crente? Você chega e fala, nossa, essa minha doença. Aí vem a frase do entravado, mas essa doença não é sua, você não pode falar assim. É minha sim, é no meu corpo que está. Não está no seu. O corpo que está indo para a sepultura, o seu também está, mas o meu está com esse sintoma. Essa dor nas costas, esse incômodo. Que história é essa que essa doença não é minha? Desde quando eu falar que uma doença não é minha, me livra da cura? Gente, isso é feitiçaria. Uma coisa séria. É que os irmãos aqui na igreja não estão muito acostumados, que graças a Deus, para vocês terem uma ideia, a confissão positiva, nós começamos a ter entendimento disso em 2010, há 11 anos. Na mesma época que nós tivemos entendimento que não existia maldição hereditária. Foi tudo na mesma época. Então aqui no nosso meio a gente não tem quase isso, mas é a coisa mais comum no crente. Coisa do tipo que eu falei, nossa, a coisa não está fácil. Então eu tenho que entender que bênção aqui é num contexto judaico. Quer ver? Vou provar para vocês na Bíblia. Vamos abrir o Salmo 68. Salmo 68. Gente, uma coisa tão básica, que me admira o pessoal falar do poder das nossas palavras. Salmo 68, versículo 16 primeiro. Diz assim, pera lá,
Ué? Pega lá, deixa eu ver se eu puxei certo. Vamos no 68:35. Tá aqui. Ah, achei. Salmo 68:35 diz assim: Ó Deus, tu és tremendo, desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Esse é o contexto que Tiago está falando. Era um hábito na época de Jesus, que sempre que o judeu religioso falava algo, ele recorria a esse salmo e no final da sua frase ele falava: bendito seja Deus. Algo mais ou menos assim como o irmão João fala: amém Jesus. A marca registrada do irmão João. É o trejeito de crente, é um hábito linguístico. Bendito seja Deus. Não tem nada a ver com confissão positiva, não tem nada. Inclusive os salmos, ele traz uma pequena teologia sobre a língua. Eu separei mais um salmo aqui. Quer ver que interessante? Salmo 140... Versículo 1, diz assim: livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, que pensa o mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra, aguçaram as suas línguas como serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Olha que interessante, fortíssimo esse salmo. Então a gente percebe em dois textos dos Salmos, bênção em um, bendito seja Deus, e maldição no outro, maldizer, veneno de víboras está debaixo das suas línguas. Eu pergunto, veneno de víboras desse texto é algo bom ou algo ruim? Algo ruim. Bênção e maldição. Vamos voltar em Tiago capítulo 3. O que o autor está querendo dizer? Uma pessoa que fica glorificando a Deus, que fica bendizendo ao Deus, não deve ficar maldizendo os outros. Não deve ficar fofocando. Não deve ficar falando palavras inapropriadas. Ah, pastor, por quê? Vai pegar? Não, porque você vai incendiar um bosque. Você vai criar problema. Suas palavras podem destruir uma vida. Suas palavras têm poder de ferir a alma. A maneira com que você fala, às vezes ela diz mais do que o que você está dizendo. A gente precisa tomar cuidado. Agora, uma coisa importante eu tenho que entender. Se eu falo uma verdade da palavra, por exemplo, eu estou me restaurando a minha cirurgia. Se eu chego e falo, Deus é poderoso para me curar, não é confissão positiva. Eu estou falando uma verdade da palavra. Agora, se vai curar ou não, é Deus que decide. Não tem nenhum problema falar, nossa, Deus é o Deus do milagre. Ele é capaz de fazer. E eu confio que Ele tem poder para fazer isso. Isso é uma confissão bíblica. Não existe problema nenhum em falar isso. Então esse é o outro cuidado que eu preciso tomar com a confissão positiva. Muitas vezes, por saber que a confissão positiva é um falso ensino terrível, eu me privo de falar verdades da palavra que vão fortalecer a minha fé e vão fortalecer o meu psicológico. E com o psicológico bom, eu posso viver muito melhor, muito mais feliz, com as minhas emoções muito mais saudável, com uma coisa chamada esperança. E esperança é bíblico. E a esperança é baseada ou no poder do Deus que escreveu a Bíblia, ou nas verdades que estão escritas na Bíblia.
Sabe aquela oração que você faz por emprego? Senhor, foi o Senhor que sustentou mais de 3 milhões de pessoas no deserto. O Senhor que faz todas essas coisas. Senhor, o Senhor tem poder para abrir essa porta de emprego. Mas, Pai, eu sei que se essa porta não abrir, é porque não era o melhor para mim. Louvado seja o nosso Deus. Aí você sai da oração. Onde é que você está indo? Estou indo fazer entrevista de emprego. Oh, Deus abençoe, filho. Ah, mãe, eu tenho certeza que Deus tem poder de abrir essa porta. E vai. Mas vai com a sabedoria o quê? Que se Deus não abrir, é para o seu bem. Por causa do ensino errado, da confissão positiva, eu não posso fechar minha boca de proclamar o poder, a glória, a majestade de Deus. Não como um talismã. Lembra aquela novela? Sangue de Jesus tem poder? Olha, isso aí é uma das maiores heresias que tem. Sangue de Jesus é para purificar pecado, fazer expiação. Não é amuleto. Tem crente que até hoje fala, sangue de Jesus tem poder. Existe gente no movimento de batalha espiritual que ensina a fazer orações cobrindo com o sangue de Jesus, para proteção espiritual. Eu lembro que uma vez, uma dor nas costas, a pessoa chegou para a gente e falou, vocês oraram passando o sangue de Jesus nisso? Nós falamos, não. A pessoa orou, não curou. Só que nós achamos engraçado, mas aonde que está isso na Bíblia? Passar o sangue de Jesus. Aí mas não tem a base bíblica, não existe um versículo que fale isso. Todos os versículos que falam do sangue de Jesus ligam ele à expiação do pecado, não é um amuleto. Agora, eu falar com a minha boca, olha, da mesma forma que Jesus curou o paralítico, eu creio que ele tem poder de me curar. Isso não é confissão positiva, isso é uma confissão de fé. Saudável, importante. É combustível para o meu psicológico, que é extremamente frágil, ainda mais num problema. Quero trazer à memória aquilo que me dá alegria. O Deus que eu sirvo é todo poderoso. Deixando para trás todo o embaraço. Aí eu pego e deixo para trás tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa e eficaz para destruir as fortalezas e todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu pego verdades da palavra, eu pego aquela área que eu estou passando um problema, e eu leio na Bíblia verdades da palavra sobre aquela área. E por causa da pequenez da minha fé e da fragilidade do meu psicológico, é importante que de tempo em tempo eu faça declarações que vão reforçar minha fé, que vão aumentar minha esperança e vão aumentar minha confiança no Deus Todo-Poderoso. Isso faz toda a diferença. E não é confissão positiva. Isso é falar as verdades da palavra. É orar de acordo com as verdades da palavra. Na verdade, quando a gente fosse orar por um assunto, talvez seria muito importante eu procurar um trecho bíblico que fala do mesmo assunto. E eu leio aquele trecho antes do meu período de oração. E me dirigir a Deus, Senhor, acabamos de ler a tua palavra, que o Senhor, no livro de Esdras, guardou a viagem do povo de Israel com tudo aquilo de dinheiro. Senhor, eu quero falar diante de ti, pedir proteção do Senhor para minha casa, pedir proteção do Senhor para minha viagem. Porque eu creio que o mesmo poder que o Senhor manifestou, guardando a viagem do povo de Israel, tu és poderoso para guardar a minha viagem. Isso é extremamente importante, é saudável. O falso ensino da confissão positiva não pode inutilizar
uma confissão correta do poder, da majestade e da grandeza de Deus. Cuidado! Cuidado! A boa teologia não pode transformar nossa cabeça numa melancia. Amém? Amém. Então vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Olha que interessante. Você quer saber se alguém é sábio e entendido? Presta atenção no estilo de vida dele, se ele tem mansidão e sabedoria. Lembrando, Moisés era o mais manso entre os homens. Picou as 2 tábuas no meio. Jesus não teve nenhum pecado. Pegou um chicote, um azorrague, moeu as mesas do templo. Então existe um equilíbrio aí. Porque o pessoal pensa que ser manso é ser delicadoso. O cara está com uma furadeira ligada no dedão do seu pé. Você vira e fala: ai, amado, em nome de Jesus eu peço encarecidamente que o amado desligue a furadeira do meu pé. É assim que você faz? Você vai puxar o pé e falar: cara, você está louco? Então às vezes a gente tem uma visão infantil das coisas. Mansidão não é ser trouxa. Mansidão é ter domínio próprio. Mansidão é ter tempero, é não falar besteira, é não explodir na hora errada. É não dar vazão. Então você confere a pessoa pela mansidão e pela sabedoria. Qual o nível de vida cristã que ela está? Você deveria fazer esse teste. Com muito cuidado. Amém? Amém. Versículo 14. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Aqui está o segundo texto falando de crentes influenciados por espíritos malignos. Como que uma sabedoria maligna vai tocar no crente? Conturbando os pensamentos e conturbando as ações. Da onde que vem sabedoria maligna? Diabólica? De anjos? Vem de Jesus? Não, vem de demônio. Quem influenciou a pessoa? Demônios. Terceiro texto que mostra que crentes podem ser influenciados por espíritos malignos nas suas atitudes, no seu sentimento faccioso, nas fofocas, nas atitudes erradas. É que eu não queria estragar a pregação aqui, mas por isso que a grande maioria dos comentaristas entende que crentes podem ser oprimidos, influenciados por espíritos malignos. Os textos são claros. Só não vê quem não quer. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Porque onde há inveja, espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. A confirmação disso. Perturbação, obra perversa. Existe isso na igreja? Sim. Existe isso na vida dos crentes? Sim. Existe crente oprimido, dando ouvido para demônios? Estou falando dando ouvido de maneira genérica. Sim. E está lotado. Senão não tinha tanta confusão nas igrejas. Não tinha tanta briga, tanta discórdia, tanta frase errada, tanta coisa errada. Amém? Vamos ao final do texto, ao 17, o que fala. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Olha que frase. O fruto da justiça semeia-se na paz. Primeira verdade. Vírgula.
Com quem que lhe acontece isso? Para os que se exercitam na paz. Se você está ligado na sabedoria diabólica, você não está se exercitando na paz. Esse fruto da justiça não vai ser uma verdade na sua vida. E você não vai ser alguém, como diz o versículo 17, puro, pacífico, moderado, tratável, cheio de misericórdia e de bons frutos, e sem parcialidade. Inclusive você vai ser um hipócrita, que confessa uma coisa, que faz parecer uma coisa, mas é outra. Muito cuidado. Você pode estar conduzindo a sua vida por influência maligna, dando vazão a essa influência maligna, deixando de exercitar o fruto da paz, deixando de caminhar nas verdades poderosas da palavra de Deus e fazendo um monte de coisa errada que vai prejudicar a sua vida. Principalmente, o que é importante, dominar a língua em tudo. Cuidado com o que você fala. Seja prudente. Veja, você fazer uma crítica à pessoa não é maldizer. Vou dar um exemplo. Você chegar e falar, olha, isso que fulano está fazendo está errado. Está errado em relação ao quê? Em relação à Bíblia. Você está falando a verdade bíblica. A Bíblia manda julgar. O que é maldizer? Isso aí é um vagabundo, isso aí não presta mesmo para nada. Isso aí só faz besteira. Isso é maldizer. Agora, existe um ponto aí no meio. Não é pecado você falar, nossa, essa pessoa toda hora está desrespeitando as verdades da palavra. Eu estou avaliando o estilo de vida da pessoa em relação à Bíblia. Percebe esse ponto no meio? Então, cuidado. Seja sábio, busque sabedoria, desenvolva um coração sábio, tenha tempero. E as suas obras vão começar a aparecer, sua vida vai começar a mudar. Você vai deixar de dar ouvidos a doutrinas de demônios. Você vai deixar de ser influenciado por coisas erradas. Tanta confusão na nossa vida poderia ser resolvida por causa de um capítulo como esse. Basta aplicar. Você vai ser perfeito? Nunca vai errar? Acho difícil. Porque a gente vê até os apóstolos errando. Mas uma coisa eu posso te dizer, você vai errar muito pouco. E vai ser uma pessoa madura na fé, sóbrio, grave, tranquilo. Sabe aqueles irmãos que dá gosto de congregar juntos e andar junto? Fala, nossa Deus, obrigado pela vida desse irmão. Obrigado pela vida dessa irmã. Alguém sólido de oração. Amante da palavra de Deus. Um crente que anda na verdade da palavra. Guiado pelo Espírito Santo. Como diz o nosso tema, anda no poder do Espírito de Deus. Sem essas coisas aqui, não tem como ser espiritual sem dom uma língua. Não tem como andar no Espírito sem você refrear o corpo inteiro. Não tem. As coisas andam juntas. Só que isso é um exercício de anos de prática. Mas você pode escolher botar a mão na sua boca e errar cada vez menos. E eu vou dar aqui uma receita para você que é imprudente no falar. Você vai fazer o seguinte exercício. Todas as vezes que você percebeu que errou com a língua, você vai pedir perdão. Quero ver na 8ª vez, se estiver pedindo perdão para o seu cônjuge, por exemplo, se você não vai chegar meio até rindo. Com aquela sensação, nossa, eu sou ridículo mesmo. Isso foi uma das coisas que ajudou muito eu e a Paula. Toda vez que a gente fazia alguma coisa errada, a gente ia lá e falava, perdão. E quando a gente começa a esquecer dessa prática, a gente começa a ficar, como diz na gíria, mais carnal. Apesar que normalmente pastor não fica carnal, só a esposa de pastor que fica carnal. Porém, começa a pedir perdão. Para ver se você não começa a mudar. Amém? Vou fazer uma oração então. Senhor,
Obrigado por teus ensinos. Eu oro em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha nos guiando, nos capacitando, nos dando discernimento e sabedoria, Pai. Em nome de Jesus. Amém.